Como nós podemos aprender a lidar com a frustração e com os nãos que recebemos da vida? Ou ainda, como esse não pode nos formar e não apenas nos ferir? Meu irmão, minha irmã, a vida tem uma língua que todos nós entendemos, mas ninguém aceita de fato: o não. Há nãos que doem como uma palavra, mas há outros que vão doer como um fardo que nós carregamos ao longo de todas as nossas vidas. Esse primeiro é um não que alguém nos diz diretamente, mas o segundo é um não que a própria vida nos impõe. Quando a porta não abre, quando o plano não se cumpre, quando o tempo desmente a nossa pressa. E o mais difícil nesses nãos que nós recebemos não é simplesmente perder alguma coisa, mas nós perdemos uma imagem. A imagem de que se eu fizer tudo certo, o mundo me deve o sim. Uma imagem, uma ilusão de que o esforço garante o resultado. Ou então a imagem de que Deus funciona como um carimbo para os meus projetos. Mas deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém nos ensina. O não é apenas um obstáculo. Muitas vezes ele é a forma mais dura, mas ao mesmo tempo mais sincera que a vida tem de nos educar. Retorno, por exemplo, à filosofia de Hegel, na qual a vida avança por meio da negatividade. Ou seja, não é apesar do conflito, do limite, apesar da frustração, é através deles. O negativo não é só uma destruição, mas ele é um trabalho. É como um cinzel que fere a pedra para revelar a forma de uma grande obra de arte. E talvez esteja aqui o nosso erro. Às vezes a gente tenta viver como se o mundo tivesse a obrigação de confirmar o nosso roteiro. Quando ele não confirma, a gente chama isso de fracasso. Mas muitas vezes é ali que começa a nossa verdade. Sou o Padre Robson Cacheta, sacerdote e professor de filosofia. Vamos pensar juntos sobre frustração, limite, caos, esperança. Neste Intellectus Fidei, eu quero justamente te levar a pensar sobre isso. O que muda em nós quando, ao invés de não querermos encarar o não, nós simplesmente atravessarmos ele. Se nós pudermos abraçar esse caos sem romantizar a dor. Se você anda carregando um não que doeu, talvez esse episódio seja exatamente o que você precisa ouvir agora. Inicialmente, eu creio que é preciso que nós entendamos algo aqui fundamental. A nossa frustração raramente é sobre um fato, ela é sobre o que esse fato revela para nós. Quando a vida diz não, ela toca o nosso controle, nós descobrimos que nós não comandamos o tempo, toca a nossa autoimagem, nós percebemos que não somos invencíveis. E toca também o sentido. Por que eu vou continuar? Por isso, alguns nãos vão nos parecer muito injustos, porque eles não atingem só o que eu queria, eles atingem aquilo que eu achava que eu era. E aqui existe um risco muito grande de transformar um não em uma sentença perene. Você imagina que a vida te diz: você não vale nada, mas ela simplesmente está dizendo: você não controla tudo isso. E aqui eu te convido para que nós possamos percorrer um pouco da filosofia hegeliana. Hegel tem uma percepção dura e verdadeira sobre esse ponto. A vida não é um estado pronto, ela é como um devir. E o devir acontece por meio da negatividade. É claro, negatividade aqui não é pessimismo. Não é ver tudo pelo lado ruim, é algo muito mais profundo. É a experiência de que o real tem resistência, tem atrito, tem contradição. E é nesse atrito que a consciência se forma. Mas como assim? Se você quiser uma imagem muito clara para que possamos entender isso, lembre-se, por exemplo, da imagem da escultura. A negatividade é o cinzel do escultor enquanto ele ali faz sua arte. A pedra sofre cada golpe, mas cada golpe retira o excesso, até que uma forma apareça. Nós preferimos, claro, uma vida sem cinzel, uma vida lisinha, sem corte, sem fricção. Mas a vida sem negatividade não forma caráter, só preserva ilusões que nós carregamos. Hegel diria: o não é apenas uma perda, é uma força que desmonta o falso para que o verdadeiro tenha aí o seu lugar. Há uma frase que ouvi de um grande amigo, psicólogo, que diz uma frase que me mudou muito: abrace o caos. Mas eu creio que essa frase não pode ser só um slogan, mas ela tem que se tornar real. E eu pude entender que abraçar o caos não é amar a dor, é deixar de fazer chantagem com a realidade. É parar só de repetir: só vou viver quando tudo estiver resolvido. Eu só vou ser feliz quando eu controlar o cenário e tudo aquilo que envolve a minha vida. Eu só vou caminhar se eu tiver a garantia de que tudo dará certo. A vida real não dá garantias, ela dá condições. E quem não aceita condições vai se tornar prisioneiro desse ideal que você criou, mas que na prática não existe. Pense, por exemplo, no marinheiro. Ele não escolhe o vento, mas ele aprende a ajustar as velas. O vento contrário não é o fim da viagem, ele obriga a inteligência ao longo do caminho daquele marinheiro para que ele possa se adaptar. O caos muitas vezes é isso, um vento que não obedece ao nosso mapa, mas que pode nos ensinar a navegar de outro modo. E isso é fundamental para o nosso crescimento. Alguns nãos, eles têm um poder
quase doloroso. Eles nos mostram por que nós queríamos o que queríamos. Às vezes a gente descobre que o sonho de fato era legítimo. E aí, o não se torna um grande luto que nós passamos a carregar. Mas às vezes a gente acaba descobrindo outra coisa, que o desejo vinha misturado com a comparação, vaidade, necessidade de aprovação, que a meta até era boa, mas a motivação era muito frágil, que eu queria vencer mais do que queria crescer, que eu queria aplauso mais do que ser de verdade, do que obter aquele êxito. E a negatividade nesse sentido aqui funciona como uma luz muito forte. Ela mostra exatamente essas costuras. E isso pode ser, aqui para nós, uma espécie de purificação. Um convite a desejar de maneira mais limpa, mais clara, a querer o bem e não simplesmente uma vitória que vai me colocar em um determinado lugar. E aqui eu creio que está algo fundamental para nós hoje. Existem duas maneiras de lidar com o não, com aquilo que nós chamamos de frustração. A primeira é anestesiar, procurar distrações, transformar em sarcasmo, culpar o mundo, culpar a Deus, culpar tudo aquilo que não sou eu. E seguir funcionando até por fora, mas quebrado por dentro, sentindo o peso daquele não que eu recebi. E a segunda é elaborar. O que significa isso? Dar nome ao que morreu, chorar o que não aconteceu, mas aceitar essa perda sem idolatrá-la e perguntar: que verdade nasceu aqui? Não deu certo? O que eu farei? Não significa romantizar o sofrimento, é impedir que esse sofrimento se torne um veneno para mim. Tudo bem, mas como é que nós podemos colocar isso aqui de maneira prática? Como é possível que nós atravessemos as frustrações e os nãos sem nos perdermos? Eu colocaria aqui 3 passos fundamentais. Primeiro, nomeie o não com precisão. Não diga simplesmente eu estou mal. Diga: olha, eu estou sim com vergonha, estou com medo, estou com raiva. E diga o motivo, diga para si mesmo o motivo. Claro, a alma melhora quando a verdade ganha palavras concretas. Mas não para por aí. No segundo passo, limite. Sempre limite a sua identidade. O não diz: isso não aconteceu. Esse não precisa significar você não vale nada. Limite a condição. Você não se pode autocondenar por algo que não deu certo. E terceiro, transforme o não em uma pergunta de direção. Qual é o próximo passo realista que eu posso dar? O que ainda é possível? O que este não está me ensinando sobre mim mesmo, sobre as minhas condições, sobre o mundo, sobre Deus? Essa pergunta é a grande ponte entre sair de uma frustração e chegar à maturidade. E aqui entra a dimensão cristã com toda a força. Na nossa vida de fé, o negativo ele não é glorificado, mas ele também não é inútil. A cruz, por exemplo, não é a última palavra, mas ela é a passagem. Não é porque a dor seja boa, mas ele é o caminho sem o qual não é possível com que nós fôssemos amados de tal maneira por Cristo. Então a cruz ganha um novo sentido. E aquela que era uma dor se torna fonte de bênção. Se a vida te deu um não transforme isso num cinismo. Transforme em formação. Porque é muitas vezes no lugar onde o nosso controle morre que a nossa verdade começa a nascer. Por isso hoje, se você se sente mal por algum plano que deu errado, se sente mal por um não que você recebeu, desses passos, faça a si mesmo essa pergunta e entenda: aqui pode estar a grande oportunidade para que daqui a pouco a sua vitória não seja simplesmente maior, mas seja verdadeira e plena de sentido. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, envie para os seus amigos e que nós possamos nos encontrar no próximo Intellectus Fidei. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.